Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, eu, Josimar, juntos aqui, né? Eu, Marco Sanches, sócio da Triotécnica. Josimar, sócio da Triotécnica também. E diferentemente de outras oportunidades que a gente aparecia juntos, né, Josimar? Aqui também junto. Estamos aqui hoje para não falar de um podcast propriamente dito, ou um tempo, mas trazer uma novidade para vocês, que é falar sobre o nosso primeiro evento, né? O nosso Trio Talks mais médicos, né, Josimar? Na verdade, deixar bem claro, isso não é um podcast, é mais um bate-papo, uma Sim. oportunidade que a gente resolveu fazer aqui meio que de improviso, mas com muita dedicação, porque o evento está muito bom, promete bastante, então a gente resolveu gravar isso para documentar esse momento histórico aqui da Triotécnica. E é um evento, olha, ó, as coisas acontecem ao vivo, tem alguém me ligando, provavelmente. Então, a gente vai falar sobre o evento que a gente está programado para o dia 8 de maio, na Casa Santé, em Jundiaí. É exclusivo para a classe médica e está aberto. A gente sabe que o médico tem aquela questão, que às vezes está no plantão de agenda, mande um representante, porque terá coisas exclusivas somente para quem estiver no evento. Então, é muito mais, não é venda, é um relacionamento que a gente quer criar com a classe médica e mostrar que eles realmente podem ter aí inúmeras vantagens e abrir a percepção para que eles consigam olhar com outros olhos o exercício da medicina enquanto empresa, enquanto constituído como CNPJ e tudo mais. Esse evento, na verdade, assim como o Josmar deu já um briefing sobre ele, e essa nosso encontro aqui falando para vocês, na verdade é um convite, né? E como esse evento está voltado aí para a classe médica, a gente, nesse jantar ou nesse evento, nós iremos abordar alguns assuntos voltados principalmente ali ao dia a dia. A gente sabe que o dia a dia do médico, principalmente na condução ou na gestão da sua clínica, a gente sabe que é atribulado. Então, nesse dia, iremos trazer ou fazer algumas abordagens sobre assuntos práticos, assuntos, né, pertinentes a essa gestão, que no dia a dia, né, vai fazer toda uma diferença no sentido de ter informações sobre planejamento tributário, alguma coisa sobre gestão financeira e dentre outros materiais que a gente vai disponibilizar aos participantes do nosso evento. Isso fica uma coisa curiosa, né? Porque as pessoas podem perguntar, mas como você pretende abordar tudo isso em um evento que é, na verdade, o gastronômico de relacionamento? Na verdade, a gente vai deixar muita coisa disponível para a classe médica durante o evento. Então, quem estiver lá vai poder usufruir de todos esses benefícios, diagnósticos e tudo mais. A vida do médico ela é uma vida complexa. A pessoa está em atendimento o tempo todo. Então, a gente não pode falar, vamos fazer uma aula, fazer uma palestra para o médico de 4 horas. Eu acho que não é esse o intuito. A gente pode fazer da seguinte forma. Olha, existem essas possibilidades aqui em que você pode aproveitar. E você pode delegar, assim como você também trabalha em plantões e às vezes só vai na sexta-feira no seu consultório atender-lhe alguma coisa, que você tem uma vida muito dinâmica, você vai ter a oportunidade de falar assim e conhecer as ferramentas que são possíveis ser utilizadas. E nesse sentido, você depois vai poder utilizar da forma que você acha mais conveniente e com certeza dá uma evolução na gestão profissional, na gestão até patrimonial da sua clínica e também no CPF. E pensando nessa vida corrida, né, que é a do médico, a gente ficou pensando assim, principalmente na formatação do evento, né? Então, que forma que seria uma forma até de unir alguma coisa ali descontraída, né? E, ao mesmo tempo, informativa. Então, nós desenhamos esse evento na forma de um jantar, onde, inicialmente, nós vamos fazer uma palestra abordando os temas relacionados à gestão ali, à questão tributária, aspectos gerais de como melhorar a eficiência da clínica médica, principalmente, né? E em seguida a gente vai dar continuidade nos temas através de um bate-papo
conforme o jantar for sendo servido. Então, uma forma, seria um evento de entretenimento, porém um evento informativo, de forma a criar um ambiente de relaxamento também, assim. Exatamente. Né? A pessoa, ela tá ali no estresse, às vezes atendeu 15, 20 pessoas por dia. Uhum. Cara, não tem como você fazer uma abordagem de algo que é técnico ou de uma possibilidade com profundidade. Até porque não é a profissão dele, ele não tem que resolver isso. Só que ele tem que ter a ferramenta e conhecer as ferramentas necessárias e os procedimentos e as técnicas e as tecnologias para poder ter uma eficiência na gestão, ter uma eficiência também de pessoas que vem a NR1, então isso vai ser uma abordagem que será ofertada, só que tudo de forma momentânea para quem está ali, e esse momentâneo vai se estender ao longo de um período. Então ela vai ter a oportunidade de usufruir dessas ferramentas. Mas, de novo, não é um evento de vendas. As pessoas vão conhecer as ferramentas, algumas serão disponibilizadas sem custo algum, e outras é feito um diagnóstico. O médico sabe muito bem como funciona isso. Ele não tem como você fazer um tratamento, oferecer alguma coisa, se você não pegar aquele, fazer uma anamnese do cliente, fazer um diagnóstico da cliente, tem que fazer um diagnóstico. Exato. Então, não tem como falar, eu vou lá vou me ofertar alguma coisa. Não, eu vou conhecer algumas ferramentas, vou ter um insight poderoso sobre algumas coisas, e nesse sentido, eu posso depois usar ou não o que vai ser disponibilizado. E algumas coisas não vai ter custo algum, só pelo fato de você ir ao evento. Mesmo porque, assim, o assunto abordado vai ser de uma maneira, falando, não superficialmente, vou usar essa palavra, mas vai ser uma abordagem ali, não com tanta profundidade, com tanto detalhe, mas que isso cabe depois um aprofundamento, porque cada situação é uma situação, né? Então a gente vai trazer no formato de informativo, né? Todos que estiverem presentes já vão ter direito ali a um diagnóstico preliminar da sua clínica, da sua empresa médica, né? E aí, posteriormente, sim, nós desceremos ali na profundidade, no detalhe de cada clínica, de cada caso. É porque não existe remédio padrão. Cada pessoa tem um peso, o médico sabe disso, cada pessoa tem um tipo, um código genético, sim, tem ali um biotipo, conjunto, né? Um biotipo. Então, o médico sabe muito melhor, sabe que não existe resposta pronta, não tem fórmula exata para você resolver um problema. E você me lembrou de uma coisa muito interessante, que, por exemplo, às vezes as pessoas falam, isso não é para mim. E a gente pode contar aqui exatamente o caso daquela clínica lá do interior de São Paulo, sim, que para todas as pessoas e todos os profissionais que pegaram aquela situação que ela procurou, disseram que não havia solução para ela. É igual o médico vai e sentencia e dá lá, por exemplo, um diagnóstico, você não tem essa situação. E, de repente, o médico chega e fala, não, tem sim, o seu exame aqui permite com que eu faça esse tratamento. Então, fala para a gente como é que foi a particularidade do desafio de fazer uma clínica que não tinha as informações. O desafio assim sempre começa pela informação, né? Mas principalmente isso demanda de muito entendimento e ali um conhecimento da parte do profissional de forma a conseguir obter essas informações. Como a gente falou, ali o profissional médico no dia a dia, a preocupação dele, e é pertinente a isso, está em atender o seu paciente da melhor forma possível, né? Logo, essas outras questões de gestão, talvez ou fica na mão do próprio médico, quando há tempo para executar, ou na mão de uma outra pessoa. Então, dessa forma, primeiro há um entendimento por parte do profissional de qual que é a especialidade daquele médico, de como que é feito o tratamento, ou melhor, como é feito ali a emissão, né, ou a cobrança dos honorários referente à prestação do serviço médico, de forma que, da nossa parte, que é o profissional, tenha subsídios para, à luz da legislação, à luz das normas, entender que todos aqueles procedimentos fazem sentido, se estão listados na listagem ou na norma que ampara todo
o procedimento do que a gente está falando, que é a questão da equiparação hospitalar. Então, nesse ponto, nós tivemos todo um trabalho de entender, mapear tudo aquilo que foi emitido até o momento de notas fiscais e tudo mais, e orientar até mesmo o profissional da saúde, porque tem um momento que precisamos do conhecimento dele, né, para poder nos orientar também se o que é aquele procedimento que a gente vai realizar a checagem junto à norma. Né? Esse parâmetro, foi bem interessante porque veio um tipo de documento genérico. Genérico. E a gente... O primeiro problema ali não tem possibilidade. Sim. E não existe não existe caso perdido. Uhum. Nesse caso aqui, não existe uma sentença de morte, um diagnóstico feito nesse sentido. Nós não nos damos por vencido. Aí fomos até o cliente e falamos, esse seu faturamento aqui é de é corporativo? É. Beleza? Ele falou, é. Aí falou, então tem como fazer aqui uma triagem e um rastreio desse negócio. Veja bem, num primeiro momento, um profissional, não, você fez de forma genérica esse faturamento, não é possível com que eu faça uma redução do imposto. A gente não se deu por vencido, em forma nenhuma. Fomos um pouquinho mais a fundo. E aí existe sim um relatório que é entregue para um terceiro e que é um plano de saúde, uma Santa Casa, por exemplo, e nesse lugar existe toda uma relação e todos os códigos atinentes. Olha só. Então, o caso que parecia perdido aos olhos de muito, para a gente era só mais uma coisa de vamos explorar um pouco mais, vamos descer mais um exame nesse negócio. Ainda nesse caso específico e nesse detalhe que o Josmar está trazendo, né, a gente sabe e demanda um pouco da experiência também que para você chegar num relatório ou na emissão de uma fatura de honorários médicos, existe um relatório com descritivo no detalhe de todos os procedimentos que foram realizados. Então, coube a nós, nesse caso, realmente explorar e orientar ali esse profissional da saúde a nos apresentar ali a informação necessária que fazia sentido para a gente realmente distribuir aquela base de faturamento entre aquilo que era possível ter recuperação e aquilo que não. Então, cabe um pouco dessa expertise. E reforçando o que o Josmar falou, tem casos e casos e que depende muito dessa nossa habilidade de entender todos os casos na sua individualidade. Por isso que o nosso evento também, como a gente falou, eu não tenho como de tratar de um assunto específico e numa profundidade. Nós vamos abordar um tema pertinente à área médica e a profundidade disso se dará depois. Tanto ali no mesmo dia do evento, ali com conversas, né, individuais, ali que vai ter um momento desse bate-papo, desse networking ali, e assim como posteriormente que a gente vai estar à disposição a esclarecer todas as dúvidas e principalmente através desse diagnóstico que todos os presentes que estarão lá terão a oportunidade da gente apresentar esse diagnóstico prévio. Perfeitamente. E assim, falando de mais coisa prática, porque assim como o médico tem uma experiência prática, o tributarista também tem que ter essa experiência e essa sensibilidade. Então, quando às vezes vem uma óbice, vem ali um questionamento, nós respondemos imediatamente e aquela dúvida foi sanada. No mesmo caso, por exemplo, né, que foi uma situação de questionamento do trabalho, e numa outra oportunidade em que nós também fomos impelidos ou questionados sobre a legalidade daquilo, Sim. sobre a questão prática daquilo, nós levamos ao profissional toda a segurança que ele precisou e o trabalho já está totalmente concluído. E aí a gente tem que prestar atenção em algumas coisas. Por exemplo, às vezes está dentro do rol de atividades do profissional serviços que podem ter benefícios fiscais e outros não. E nesse sentido a gente tem que ter essa perspicácia de entender e explorar com o profissional
o limite daquele aproveitamento. E quando eu falo isso, significa o seguinte, que algumas coisas serão deixadas para trás. Eu vou caçar o elefante. Então não adianta eu me distrair de repente com um coelho se eu estou usando uma arma maior. Então é nesse sentido que eu estou falando, que às vezes a gente tem que abrir mão de alguns valores menores, algumas particularidades que são irrelevantes, assim como também no diagnóstico médico existe isso, para você realmente ter o benefício efetivo que é a recuperação tributária no caso específico. Bom, e sobre o evento, que mais a gente pode falar? Isso. Assim, esse tema a gente deu um detalhe, um overview maior, mas é um dos temas ali que a gente vai estar falando que envolve planejamento tributário, né? E voltando ao evento especificamente, né, que vai acontecer agora no próximo dia 8 de maio, em Jundiaí, na Casa Santé, é um evento assim que a gente vai reunir a classe médica, né? Além do que tem o próprio networking entre os próprios médicos e essa troca de conhecimento que a gente vai compartilhar com os presentes nesse dia do evento. No dia do evento ainda a gente tem N coisas sobre financeiro que acho que não... Vamos deixar um pouco do efeito surpresa, né, de como fazer a gestão da sua clínica financeira. Aspectos práticos, às vezes, sobre o próprio procedimento. Às vezes o médico ele constituiu ou ele contratou alguém, na verdade, para constituir uma empresa e essa empresa não foi observada os critérios mínimos e ele está numa insegurança que desconhece porque foi aplicada uma fórmula padrão ali no processo de abertura da empresa e ele não pôde olhar para aquele negócio e isso reflete em pessoa física. Então, tudo o que ele faz na pessoa jurídica vai ter um reflexo na pessoa física. Isso é certo. E a forma como ele deu a certidão de nascimento, que é o contrato social daquela empresa, vai interferir nos frutos que ele vai ter daquela própria empresa. E aí depois tem uma outra demanda, que dos frutos que ele pegou daquele trabalho, ele constitui um patrimônio. E esse patrimônio pode estar exposto a alguns problemas que ele mesmo nem sabe que tem. Assim como eu também não tenho conhecimento pleno da minha condição de anamnese, do meu diagnóstico, não fiz um check-up, as empresas e as pessoas físicas e jurídicas deveriam fazer periodicamente um check-up para poder avaliar a condição de saúde financeira, assim como a gente faz a saúde física também nossa. Bom, esse é um pouco do overview aí do nosso evento. Então, através desse vídeo aqui, fica o convite para todos que estão nos ouvindo, né? Nosso evento, de novo, reforçando, dia 8 de maio, na Casa Santé, em Jundiaí, o Trio Talks mais médicos, né? É um evento... Pode falar. A inscrição está aqui embaixo. A inscrição para esse evento, nós vamos deixar o link aqui embaixo desse vídeo, né? Corram lá, que são poucas vagas, é um evento limitado, na verdade. Por né? questões óbvias. Né? Então, fica aqui, reforçamos o convite para o nosso Trio Talks mais médicos. Eu vou falar de novo, então, se você ficou interessado em tudo que a gente falou, isso foi apenas um overview, uma avant-premiere daquilo que tem lá. Compareça no dia 8, você que é da classe médica, ou mande seu representante. Vai ter muitos benefícios, serão muitos benefícios que serão estendidos. Não é venda, é relacionamento que a gente quer construir com você e mostrar. Assim como o médico constrói um relacionamento sólido com o seu paciente, a gente quer construir isso com a classe médica. Então compareça, o link está aqui embaixo. É um valor de um jantar. Não, leve seu companheiro, leve um amigo. Também tem essa possibilidade. E fica o convite estendido a todos. Dia 8 de maio de 2025, Casa Santé, Jundiaí. Obrigado.